existem ações que a gente não sabe como que começou, por que começou, como que originou. Nós não temos essa resposta. Mas nós saberemos do resultado. Nós tomaremos conhecimento do resultado. Então, para nós, não faz sentido o acaso. Não faz sentido o acaso. Então, tudo tem uma motivação. Tudo tem algo que induz a acontecer. Tudo. Bom, se eu sei que tudo tem uma ação por trás, tem um início, tem uma motivação, por que a minha vida, eu deixo a vida me levar? Eu deixo as coisas simplesmente acontecer e eu não tomo a administração. Por que a gente costuma deixar as coisas enrolando e acontecendo como se o acaso fosse o eterno? Como se a minha vida fosse entregue a um acaso. E mais ainda, o povo de Israel no Egito, eles estavam entregues a um acaso ou eles estavam entregues a um governo do faraó? Um governo do faraó. E o que o Eterno estava pedindo para o faraó? Deixar o povo... Era para o povo deixar de servir o Egito, para o povo ir servir o Eterno. Agora, qual que é a diferença entre servir o Egito e servir o Eterno? Toda, né? Toda a diferença. E como que eu sei, como que eu consigo definir na minha vida o que eu sirvo o Eterno e o que eu sirvo o faraó? Sendo que o faraó, muitas das vezes, é eu mesmo. Muitas das vezes eu mesmo sou um faraó contra mim, eu sou um faraó contra quem está do meu lado. Não deixa de fazer a vontade do Eterno, certo? Baruch Hashem. Então isso aqui é uma parte da nossa paraxá. Agora vamos para outra parte da nossa paraxá. Vocês já perceberam, vocês entenderam que o Eterno, para salvar o povo de Israel no Egito, ele teve que restaurar o nome. Moshe perguntou para ele, né? Moshe perguntou para o Eterno, em qual nome eu devo falar para eles? Então, olha o que aconteceu naquela época. O nome teve que ser restaurado, porque já tinha virado um mito. O povo já não tinha muita experiência com o Eterno, o nome tinha sido esquecido, não era usado, não era invocado, e por não ser invocado, eles eram escravos, e para que eles fossem salvos do Egito, da escravidão egípcia, o nome teve que ser o quê? Restaurado. O que está acontecendo nos dias de hoje? O nome está sendo restaurado. A mesma coisa. E a mensagem do Eterno é a mesma. Deixem de servir o faraó, deixem de ser escravo do sistema, para me adorar, para me servir. A mesma história. Agora, a grande questão é assim. É que essa visão, que é muito clara na Torá, ao mesmo tempo que ela é muito clara, a maioria das pessoas não consegue entender isso. Eles não conseguem perceber esses fatos. Isso é essencial. E quando você pega isso e você passa a levar isso para a sua intimidade, para o seu ser, e aí você começa a medir quanto de Egito tem dentro de você que você precisa se libertar para que você possa adorar o Eterno,
Porque nós fazemos assim. O que as pessoas fazem? Ah, nisso eu vou adorar o Eterno, porque nisso eu vou ter alguma vantagem, eu vou ter algum lucro. Eu vou ganhar alguma coisa com isso. É o que a maioria das pessoas fazem. Ah, nisso aqui não. Nisso aqui eu não vou adorar o Eterno não, porque não vai me dar nenhum lucro. O que eu vou ganhar com isso? Isso não tem nem sentido. Então, quantas coisas que a gente tem que abrir mão, quantos egitos prazerosos nós temos que abrir mão para adorar o Eterno. Baruch Hashem. E todo aquele que invocar o nome será salvo. E o povo de Israel, através de Moshe perguntou em qual nome eu devo dizer a eles. E ele falou aquela frase: Ei, Asher, eu serei o que serei. E a partir daí o povo começou a ser salvo. Então todo aquele que invocar o nome será salvo. Baruch Hashem. Yahweh é o nome conhecido no coração, no tempo do exílio. Olha só, Yahu, é o nome conhecido no coração, no tempo do exílio e da opressão. Na Parashá passada, Shemot 7, nós estudamos o que é o coração. E o coração não é emoção e nem sentimentos. O coração é conhecimento. É onde as decisões elas acontecem. O coração é um local de definição. Não é um local de transição, de dúvida. É um local de decisão. É o coração. É o local da sabedoria. E o nome do Eterno, Yud-Vavier, ele tem que ser conhecido aonde? No coração. Foi justamente essa ideia do Eterno ser conhecido no coração é que levou o povo de Israel no Egito a ser liberto da escravidão. Baruch Hashem. A pergunta de Moshe a Elohim sobre em qual nome deveria anunciar a salvação de Israel no Egito nos faz refletir sobre a plenitude deste nome e o seu poder de libertar. Mas, se a gente fosse pegar matematicamente, sem filosofar, apenas de forma técnica, para a gente poder refletir sobre a plenitude do nome Yud-Vavier e o poder que esse nome tem de nos libertar, será que a gente chegaria à consciência do que nós temos que purificar em nós mesmos? Você tem a consciência do que você precisa se purificar? A ideia? Onde é que você está sendo mais escravo? Onde é que é mais confortável? E justamente onde é mais confortável. Porque era o que o Egito trazia para o povo de Israel. Era um certo conforto. Uma certa segurança. A gente mora no país mais poderoso do mundo. Nenhum inimigo vai nos atacar aqui. Então você vai ficando. Só que o ataque do Egito contra Israel acontecia dentro do coração. Amém? Elohim, há muito esquecido no exílio, ele tem um nome. No exílio, Elohim, ele costuma ser esquecido. Mas ele tem um nome. E é o anúncio desse nome que executa o juízo na terra. Olha que informação poderosa. O anúncio do nome do Eterno no exílio, ele executa o juízo sobre a terra. Então nós percebemos que nos dias de hoje o nome do Eterno está sendo divulgado. Com essa divulgação, o que vem junto? O juízo. Como foi no Egito. O povo está brigando, né?
O povo está brigando. E esse nome ele é revelado a Moshe como parte de uma mensagem sobre a natureza da opressão e da libertação. Esse nome serve para duas coisas. E esse nome, ele é duas mensagens em uma mensagem só. Ele serve, de um lado, para oprimir e de um lado para libertar. Para uns, esse nome é cura, para outros, ele é veneno. Para o Egito, o nome do Eterno foi o quê? E para os israelitas? Cura. Vamos aprofundar um pouquinho mais. As pessoas não conseguem monitorar. Começa a falar. Não aceitam. Não aceitam. E quando o povo de Israel foi liberto do Egito, estava no deserto, o que aconteceu com alguns israelitas lá no deserto? Por causa do nome, eles foram mortos. Então não adianta você pensar assim, eu sou israelita. Eu saí do Egito. Estou seguro. Muitos israelitas lá no deserto morreram. Por conta do quê? Do nome. Porque blasfemaram do nome. Rejeitaram o nome. Era o Malach Iá, né? Moshe é como se fosse o Malach Iá, o mensageiro de Iá. Mas nós precisamos de sermos libertos do Egito. E é o que Moshe está conversando com o faraó. O que é ser retirado do Egito? Existe um conceito dentro da Torá que ele é muito mais forte do que você ser simplesmente retirado. É de você remover a si mesmo do Egito. O que significa você se remover a você mesmo do Egito? Porque não adianta você sair do Egito só de corpo. Tirar o Egito de dentro também. Né? Tirar o Egito de dentro também. Negarmos totalmente as coisas do Egito. Né? Tirando na nossa vida, limpando a gente. E muitos israelitas... Deixar tudo para trás. Tudo aquilo que o Egito plantou, deixa para trás. E muitos israelitas lá no deserto voltaram para o Egito sem pôr os pés no Egito. Começaram a praticar atos de rebeldia contra Moshe, Aron e outros atos e passaram a ser egípcios no deserto. Não tiraram o Egito, sair do Egito não é continuar dentro do Egito. Dentro deles. E o nosso problema é esse. Nós temos muita dificuldade em olhar para nós de forma clara, consciente e falar assim, isso que eu tenho é Egito. Você não consegue ver se você vê no outro. Mas em você mesmo você nunca consegue achar. E esse é o problema mais grave do que sair do Egito. Por isso que um dos estágios do processo de libertação que nós temos que passar na nossa Techuvá é você remover a você próprio do Egito. O Eterno tirar você do Egito com 10 pragas, o mar se abrir, maravilha, perfeito, bom demais. Mas o maior milagre é quando você consegue tirar o Egito de dentro de você. E é difícil, porque você... Quanto tempo você tira do seu dia, da sua semana, do seu mês, para você se analisar? Para você fazer um hemograma completo do seu sangue e saber se ali está cheio de egípciozinho. Você não faz isso. A gente fica preocupado com as bênçãos, com o sofrimento, com as enfermidades, falta de dinheiro, os problemas, os filhos, as filhas, e a gente nunca olha para a gente próprio. E você tem que entender que você é fonte de bênção, você é fonte de brachá.
E essa fonte, ela tem que soltar uma água limpa, luz. Ficar preocupado com os problemas, nós temos que ficar, porque nós temos responsabilidades. Mas se você não se preocupar com você, que é uma fonte, os seus problemas vão ser muito mais lembrados por você, porque vai ter muito mais problema você ficar lembrando deles. Moshe foi o nosso primeiro exemplo de água viva. Ele foi o primeiro exemplo. Ele voltou para o Egito e através dele o povo foi liberto. Se Moshe não voltasse para o Egito, o povo seria liberto? Claro que o Eterno podia fazer, mas o Eterno quis usar Moshe. Se o projeto era através de Moshe, Precisava de Moshe. Agora, você tem que entender que você é uma fonte de bênção. Você é uma fonte de luz. Você é uma fonte de libertação. Você é uma fonte de riqueza, de prosperidade, de saúde, de alegria, de perdão, de amor. Você é uma fonte de tudo isso. Você é uma fonte de água. Mas imagina se essa fonte já está sendo água suja, água contaminada. Dá para você pôr o copo assim, com a água caindo da fonte, você ir manobrando o copo e pegando a água limpa no lugar da água suja? Ah, essa aqui é suja, essa aqui é limpa. Não tem como. Você precisa se purificar, se limpar, sair do Egito de fato. Então, um dos estágios do processo de libertação em nossa Techuvá é você remover a você próprio do Egito. E, fisicamente, materialmente, o seu corpo, fisicamente de uma situação opressiva. O primeiro estágio na redenção é clamar a Elohim. Qual foi a última vez que você clamou ao Eterno pela sua libertação? Ou você já acha que você já está com o pé no Gan Eden? Olha para o seu pé. Ele ainda está aí? Então você não está no Gan Eden. Não está no Gan Eden. Então, você ser retirado ou remover a si mesmo fisicamente de uma situação opressiva, o primeiro estágio na redenção é clamar a Elohim. Mas primeiro, a pessoa precisa compreender e entender que é um escravo. As pessoas chegam a um estágio tão profundo de escravidão que nem elas próprias têm noção de sua própria opressão. A pessoa fica tão escrava, mas tão escrava, que ela fica igual o peixe lá no mar. A hora que chove, para ele não faz a mínima diferença. Chover faz diferença para o peixe que está dentro d'água? Então tem gente que está tão mergulhado na escravidão, que se chover não faz a mínima diferença. Shabbat Shalom. As pessoas não percebem. Elas não conseguem perceber isso. Então você precisa clamar ao Eterno, pedir para Ele remover você fisicamente da opressão. E você entender que você ainda tem as suas escravidões, para que você as detecte e se liberte delas. Se você não acha que tem, se você não vê, se você não sabe que tem, você vai se libertar de quê? Não tem como nem lutar, você não tem consciência. Você está igual o peixe lá dentro do aquário. Elohim precisa remover, tirar as pessoas daquele ambiente opressor com aspecto de conforto e rotina. Olha o que o sistema faz. Você está cheio de conta para pagar. Está apertado. E aí você consegue um dinheirinho para pagar uma conta. Dá uma sensação de alívio, não dá? Oh, esse mês eu paguei. Mas e o mês que vem? E os outros meses? E o ano que vem? Você não está livre, você está escravo, você não está percebendo. O sistema te proporcionou pagar uma prestaçãozinha, uma continha, e você fica feliz da vida. Oh, estou no paraíso, paguei uma prestação. Falta 24 no meu carnê.
E está escravo do mesmo jeito. Uma só pagar uma prestação não te livra da dívida. E o escravo, ele é assim. E o Egito é tão esperto que quando você completa lá os 24 meses do seu carnê, o Egito te arruma outra coisa para você financiar. A sua escravidão é você mesmo que financia. É você mesmo que se cadastra. E você não percebe. E depois já é tarde. Então você tem que pedir para o Eterno tirar você do ambiente opressor, com aspecto de conforto. Porque quando você paga uma conta, você fica... esse mês eu vou respirar melhor. Paguei uma prestação. Mentira, isso é ilusão. Você simplesmente está pagando uma prestação da sua escravidão. Então sai dessa rotina, sai desse conforto falso. O primeiro passo é estar consciente. Só foge da escravidão quem não se encontra alienado nela. Do contrário, sair dela, para muitas pessoas parece loucura. Você não compra nada? A prestação? Eu compro. É tão pouquinho, R$80 por mês. Ajunta 80 daqui, 100 dali, 90 dali, 40 do outro lado, 100 do outro lado, deu 2.000. Ixi, nem vi, eu nem sabia que eu tinha esse tanto de dívida. E a hora que o sistema te ajuda assim, isso dá empurradinha, a hora que o Egito dá uma forcinha para você pagar uma prestação, um carnê, você parece estar no paraíso. E assim você vai ficando escravo desse Egito aí. E isso que eu estou falando é só no aspecto financeiro. Existem outros aspectos de escravidão. Baruch Hashem? Após você se retirar do ambiente de escravo, quem que está saindo do ambiente de escravo ou já saiu do ambiente de escravo? Então, após você se retirar do ambiente de escravo, é preciso você ter uma entrega real de você a você próprio. Porque o escravo não se pertence. Enquanto você é escravo, você não se pertence. Se você não se pertence, como é que você pode se ofertar ao Eterno para adorá-lo e sacrificar lá no deserto? Por que o Eterno não fazia isso dentro do Egito? Porque eles eram escravos. Para você ofertar dinheiro, ouro, prata, animais, sementes, tecido, roupa, o que quer que seja, para o Eterno, você tem que ser livre. Por que o Eterno não criou uma religião dentro do Egito? Para que o povo adorasse ele? Porque eram escravos. Eram escravos. Eram escravos. Não, eu prefiro que vocês não sejam religiosos, mas que vocês vivam sem ser religioso. Vivam a mim em vida, em tudo que vocês fazem, sem ser religioso. Mas para isso vocês têm que sair do Egito, e o Egito tem que sair de dentro de vocês. Então, após você sair do ambiente de escravo, é preciso você fazer uma entrega, uma devolução de você para com você. Você já prestou atenção? As pessoas honestas, quando têm uma dívida, elas se sentem presas àquilo, escravas àquilo. Mas isso é fato. E quando você paga a sua dívida, aí você pode entregar você a você próprio. O que acontecia dentre os israelitas quando uma pessoa ficava devendo outra pessoa e dentro de um certo prazo ela não pagava aquela dívida? Ela virava escravo. Mesmo que nos dias de hoje as pessoas não... Hoje em dia a gente não faz mais isso, mas espiritualmente você é um escravo da outra pessoa. Por mais que a outra pessoa não escravize, não deseje isso, mas você se coloca a escravo de outra pessoa sem que o outro queira isso. Até 5 anos mesmo? 7 anos. 7 anos. 7 anos. Mas existem
situações aí. Não é assim, eu não vou pagar e vou esperar 7 anos. Mas se você for escravo, até o Eterno fica difícil de te abençoar, porque ele é fiel à Torá. E ele é fiel à Torá. Como é que ele vai quebrar a Torá para te beneficiar? Então não é culpa. Se você não está prosperando, não é culpa do Eterno. Não é que o Eterno não quer. E as pessoas não pagam, acho que não pagam o que não quer. Porque, assim, quando a pessoa bota no coração que tem que pagar. Paga. Tudo é questão de estratégia, né? Porque tem várias formas de pagar parcelar, quem quer pagar, né? Tem várias maneiras. Vai lá, você acaba Tem várias formas. Parcelar, toda vez eu vou te dar tanto, e você vai bater. Vai batendo. Então, não fique devendo, principalmente um irmão. O bom pagador, tá? É pior ainda para você. Baruch Hashem. Após a pessoa se retirar de uma situação de escravo, é preciso que essa pessoa tenha uma entrega real de si mesma a si mesma. Porque quando você é escravo, você não é seu. Você é do patrão. Mas aí quando você quitou a dívida, aí você se entrega para você próprio. Você sendo seu, você pode se ofertar para o Eterno. O escravo não pode se ofertar para o Eterno, porque ele não é propriedade dele próprio, ele é do patrão. Então até as suas tefilot, elas ficam comprometidas. Precisamos ser entregues a nós mesmos, não só ter o controle de nossas escolhas e não ser apenas refém da opressão externa internalizada dentro de nós. É necessário remover os obstáculos internos à libertação. É necessário remover os obstáculos internos à libertação. E eu tenho uma dívida. Eu me escravizei por conta disso, porque eu não paguei. Esse é um obstáculo interno à minha. Quando é que esse obstáculo vai ser retirado? Quando quitar a dívida. Quando quitar a dívida. Aí você tirou um obstáculo interno da sua libertação. É necessário remover os obstáculos internos à libertação, tirar o que nos mantém escravos. Elohim, então, ele cria um caos no Egito. Isso desestimulou a vontade dos israelitas de querer continuar na escravidão. Aqui tem um segredinho. É o seguinte. O que Elohim fez no Egito? Estava tão bom morar no Egito. Muita churrasqueira, alho poró, carnes, peixe. Uma maravilha. Shopping center, estava ótimo lá no Egito. Mas aí, o que o Eterno ele começa a fazer? Ele começa a criar situações para te desestimular a gostar do Egito. Então, ele gera caos, dificuldade, para tentar tirar você do Egito. Principalmente com as pragas que matou o gado. Cada praga ali foi desestimulando o povo. A finança do país. Ou seja, o país estava gostoso para viver, para morar, para fazer turismo, para passear, e no shopping ou estava difícil? Como é que você ia no shopping cheio de sapo, gafanhoto, mosca? Estava complicado aí. E é o que acontece na nossa vida. Enquanto você é escravo, muitas das vezes acontecem coisas erradas, ou coisas difíceis, ou obstáculos, para que você seja desestimulado às coisas do mundo. Só que tem gente que quanto mais o Eterno coloca praga, mais ele fixa, mais ele firma. Tem uns que sem praga não adianta. O Egito foi só 10, né? Tem gente que nem passa de 100 e ainda está lá ainda grudado lá no Egito. E nós não podemos ser assim. A libertação deve ser também liberação. Outro estágio da libertação. Tem que ser uma liberação. E não permanecer no nível do egocentro do indivíduo.
libertação, ela deve ser também liberação. E não permanecer no nível do egocentro do indivíduo. O que significa isso? Eu sou o centro do mundo. Eu mereço tudo. Eu sou o centro da humanidade. Tudo eu sou a parte principal. O dedo é a parte principal de um corpo? O que o dedo faria sem o estômago? Nada. Se não pegou. Você ganha uma mexerica, aí você não tem os dedos e nem as unhas. E aí, como é que faz? Vai no dente, né? Se de onde ela só tem os pés, ela trabalha, ela maria, ela passa batom. Ou seja, os pés substituiu o... Olha a sabedoria dessa mulher. Não tinha os dedos, não tinha a mão, mas tinha os pés. Ela só nasceu isso aqui, só isso aqui e os pés. E, Até casou e formou, parece que ela é. ou seja, ela não ficou presa no Egito. Ela não deixou o Egito escravizar ela, nasceu sem os membros. Aí é uma israelita pura, nata. É isso que é ser livre. Ela é livre. Não tem as mãos, os braços, usou os pés. Ela se libertou de uma situação e nós temos mãos, pés, e nós temos tanta dificuldade. Nós inventamos tanta dificuldade para não fazer as coisas, ou para não ser, ou para não ser livre. Isso é israelita. É ser livre. Essa mulher é livre. Nasceu sem os braços. Não limitou ela. Agora nós é que nos limitamos. Temos saúde, temos tudo, e nós é que nos limitamos. E a liberação, a libertação, dentro do conceito de redenção, a liberdade, ela só existe de fato quando é compartilhada com outros indivíduos. E tem que ser um efeito coletivo. Do que adianta, nós já falamos disso em outras parachotes, do que adianta você ser abençoado e aquilo que você é abençoado você não compartilha? Por exemplo, você ficou milionário e você muda para uma ilha deserta onde você vai morar só você. Aí lá tem o seu banco, o seu supermercado, só você que... Qual é a vantagem disso? Não tem vantagem alguma. Então, liberdade é quando as coisas são compartilhadas. Aí sim tem liberdade. É quando as outras pessoas são abençoadas. É por isso que nós falamos muitas vezes, né, que no sistema religioso, geralmente uma pessoa, o líder lá, ele fica rico e o povo não prospera. O povo vai só sustentando ele para ele ficar rico. No sistema israelita, não. O israelita, todos têm que prosperar. Se os levitas estavam muito prósperos, é porque o povo estava muito próspero. Não era assim? Nós também somos assim. A mesma coisa. Baruch Hashem. Então, dentro do processo de redenção, essa liberdade de você não se permanecer escravo, de você pagar aquilo que deve, de você se entregar para si próprio, e de você usar as suas bênçãos e compartilhá-las com outra pessoa, isso é sinal de redenção. Egoísmo é Egito. Egoísmo é Egito. Liberação, libertação, dividir as bênçãos, compartilhar, é redenção, é Israel. Amém? Israel não foi liberto apenas da escravidão. Se tornaram livres para a obra Kadosh de servir Elohim. Por isso está escrito: e eu te tomarei para ser meu povo. Esse é o objetivo final da nossa liberdade pessoal e coletiva. Então, irmãos, Israel ele não foi liberto só da escravidão. Quando a pessoa ela é liberta de uma escravidão, a liberdade que ela tem, porque ela se entrega a si própria,
dá a ela o poder, a capacidade de servir ao Eterno. Você tem que ser livre para servir o Eterno. E para servir o faraó, você tem que ser o quê? Escravo. Você tem que ser escravo. E quantas outras coisas que são como se fosse um faraó, mas figurativamente, para você servir, para você vivenciar, você tem que se escravizar. E o Eterno fala, não, eu quero que você seja livre, que você se entregue para você próprio, as bênçãos que você recebe, você compartilha, porque isso é redenção. Quando você bebe uma aguinha, você está com muita sede, uma aguinha bem geladinha, o seu dedo é beneficiado? Foi compartilhado? Nós não somos um corpo? Por que quando uma pessoa recebe uma bênção, aquilo ali não é compartilhado? Não é redenção, é Egito. É riqueza do Egito. Baruch Hashem. Então, Israel, ele não foi liberto só da escravidão egípcia. Eles se tornaram livres para a obra Kador de servir o Eterno. Esse é o objetivo final de nossa liberdade pessoal e coletiva. Ser livre é escolher servir o que está além dos objetivos humanos. Ser livre é escolher servir o que está além dos objetivos humanos, limitados à riqueza, ao poder e ao auto-engrandecimento. Olha o que é ser livre. É você poder escolher servir o que está além dos objetivos humanos. E os objetivos humanos são aquelas limitações de ficar rico, ter uma casa. São limitações humanas. Ser livre é você poder servir coisas ilimitadas. Você servir coisas limitadas é ser livre. Servir o Eterno lá no deserto é limitado? É tão ilimitado que o Eterno sustentou o povo de Israel no deserto por 40 anos. Aonde? No deserto. Lá chove, tem terra fértil, você pode criar os seus animais, tem fonte de água, como é que é lá? Não tem nada disso. É ilimitado. Servir ao Eterno é ilimitado. Agora, servir o faraó, não. É limitado. Baruch Hashem. E era com terra Fértil. Precisava de terra fértil. O Eterno pode ser no deserto, pode ser no meio do oceano, pode ser em cima das nuvens, pode ser no meio de pedra, não interessa, ele é ilimitado. Só que para você usufruir e participar dessa ilimitação, você tem que ser livre. Mas para você ter terra fértil, servir o faraó, você tem que ser escravo. E o que é mais fácil de alcançar na visão humana? É buscar uma terra fértil ou buscar o Eterno? Mas e se buscar uma terra fértil e o Eterno não mandar chuva? Agora no Nordeste, a terra é seca. Faltou a terra. Mas a hora que Israel colocar os pés lá, pode ser seca, o que for, caatinga, não interessa. Baruch Hashem. Ser livre é escolher servir o que está além dos objetivos humanos, que tem aspectos limitados, como por exemplo riqueza, poder e auto-engrandecimento. Isso é ser livre. É você não depender de riqueza humana, nem de objetivos humanos. E é muito fácil para nós saber o que é um objetivo meramente humano e o que é espiritual, o que é do Eterno. Ser livre... Quem ia falar alguma coisa?
Sim, claro. Ser livre é servir ao poder de tornar-se. Olha como isso é bonito. Ser livre é servir ao poder de se tornar. Você escolher se tornar. Você ter poder sobre você próprio. Ser livre é servir ao poder de tornar-se e fazer parte da fonte das possibilidades infinitas. É trabalhar para criar um mundo onde o bem-estar físico e a realização espiritual sejam alcançadas por todos os habitantes da Terra, sem que nenhum homem escravize o seu próximo para realizar e alcançar os seus próprios objetivos. Isso é ser rico. É quando você alcança os seus objetivos sem escravizar o outro. Isso é ser rico. Isso é redenção. Isso é um aspecto da redenção. E você ser levado é ir em direção ao serviço de Elohim. É experimentar a realidade de passar do estado de escravidão para o estado da liberdade plena. Não basta apenas vitórias individuais, lucros individuais, conquistas individuais. Não basta isso. É muito pouco. É como ser um milionário numa ilha deserta. Faz sentido você ser milionário numa ilha deserta? Imagina você cai numa ilha deserta e tem uma mina de ouro, de diamantes, pedras preciosas ilimitados. Do que adianta isso se você não vai compartilhar? Só vale a pena se vai compartilhar. Se não vai, não faz sentido. Não é riqueza. A riqueza, ela só faz sentido se ela for compartilhada. Agora, escravo tem riqueza para compartilhar? Você tem que ser livre. Não tem nem para ele. Ser levado, que é um aspecto da redenção, é ir em direção ao serviço de Elohim. Ser levado, que é um aspecto de redenção, é você ir, é você caminhar em direção ao serviço de Elohim. Quem sabe que o que é ir em direção ao serviço de Elohim? O moço falou para Faraó: Faraó, deixa o meu povo ir sacrificar no deserto. O que o Faraó pensou? Não tem aquelas máquinas antigas que a gente ia fazer compras, puxava uma alavanca, tlim! Não tinha? O Faraó pensou nisso na hora. Plim! Vou perder dinheiro. Ele pensou: esse povo ir adorar no deserto significa eu perder os meus escravos. E ele queria perder os escravos dele? De jeito nenhum. Irmão, vocês acham que o sistema quer perder vocês? De jeito nenhum, de forma alguma. Muito pelo contrário. Eles querem te seduzir, te enganar, eles querem criar um aspecto de liberdade, de poder. Aí você ganha um cartão de crédito, parcela em não sei quantas vezes lá sem juros, e você acha que você é poderoso com o cartão de crédito. Ou o carnê lá da loja. Mas você virou o quê? Devedor, escravo. E você se acha um poderoso, virei um super escravo. Ex-escravo. Aí o cara faz até pose, né? Quando vira um ex-escravo. E você está sendo enganado, iludido, e está achando que é alguma coisa importante. O máximo. Mas o Eterno, Ele quer que você se livre das dívidas e vá para o deserto adorá-lo. Ele quer que você seja levado em direção ao serviço de Elohim. E muita gente vai chegar no serviço de Elohim e vai perguntar: dá para financiar, fazendo 48 vezes sem juros, igual ela lá no Egito? Muita gente ainda vai falar isso. Vai ter, não, aqui tem que ser à vista. Aqui é à vista, é outro. Aqui só recebo
à vista. Só nascer e ter o mar. Então, irmãos, nós não podemos ficar devendo. Não fique devendo. Ficar devendo é anti-redenção. Se libertar da dívida é redenção. Ser livre, se tornar livre. Ser levado a ir em direção ao serviço de Elohim é experimentar a realidade de passar do estado de escravidão para o estado de liberdade plena, livre. Eu sou livre. Não basta apenas ser uma libertação ou você ser levado individualmente. O suficiente para a redenção não é eu me libertar. Isso é insuficiente para a redenção. Se só eu me liberto, isso não é redenção. Redenção é quando nós nos libertamos. Quando nós, Israel, nos tornamos livres. Aí é redenção. Quando um gato pingado, um aqui, outro ali, está se libertando, isso não é redenção. Isso é escravidão do Egito. São nossos irmãos que estão escravos no Egito ainda. E isso é preocupante. É inaceitável. Baruch Hashem. E quem é o alvo da nossa liberdade? O Eterno. Elohim é o alvo da nossa liberdade. E o texto deixa isso muito claro. Ó Faraó, deixa o meu povo ir para o deserto sacrificar. E vocês, Israel, saberá que eu sou Yah, seu Elohim, que tirou você da escravidão de Mitzrayim. Aí toda vez que a gente vai apresentar as nossas décimas, as nossas ofertas, o que nós falamos? Todarabá Yah, por ter nos tirado do Egito. Só isso. Apresentou as décimas, apresentou as ofertas. Todarabá Yah, por ter me tirado do Egito. Você é livre. Mas tem que ser livre mesmo. Se tem algum egitozinho preso em você ainda, alguma coisinha que te escraviza, quite isso o mais rápido possível. Não demore. E para de passar o super cartão de crédito do ex-escravo. Não fica usando esse cartão. Deixa esse cartão, quebra esse cartão, que esse cartão aí, ó, loucacheiro. Conhecer a Elohim é uma experiência que está acima do ver. Nós não vamos ver o Eterno nunca. Não é, Leila? A gente não vai ver o Eterno assim, igual a gente vê uns aos outros, né? Conhecer a Elohim é uma experiência que está acima do ver. Está acima do ouvir. Está acima do sentir. Está acima de toda a nossa alma animal. A experiência de libertação deu uma nova consciência e conexão com a fonte da vida. Yah foi, Yah é, Yah será. Elohim se torna conhecido no lugar onde somos livres. No lugar onde somos escravos, ele se torna conhecido. Ele apresentou o nome, para que todo aquele que invoca o nome seja salvo. A partir dali você tem que se libertar da escravidão. Você tem que entrar em um ambiente de livre, para que o Eterno se torne conhecido por você. Para que você possa ter experiências com o Eterno e vê-lo nas experiências. Não é você ver com os olhos, com os ouvidos, segurar, não. Isso aí pode esquecer. É com as experiências que você vai vivenciar. É com as maravilhas que vai acontecer na sua vida. Aí vem cura, libertação, prosperidade, vem um monte. Aí você vai ver o Eterno de várias maneiras. Uma infinidade de coisas.
É no ambiente de livre que você vai ter experiências com o Eterno. Baruch Hashem. No processo de libertação não cabe a solidão. A presença de terceiros em nossa trajetória é essencial. E onde vamos ser moldados e nos aceitar e aceitar os outros. No processo de libertação, que faz parte da redenção, não cabe a solidão. Aquela pessoa que tem aquela emuná solitária. Não compartilha nada, não divide nada, não vivencia nada, não está junto com os irmãos. Isso não é redenção. Redenção é estar juntos, é compartilhar. No livro de Salmo está escrito: quão bom que o meu povo vive em união. Quão bom que os irmãos vivam em união. No processo de libertação não cabe solidão. No processo de redenção não existe solidão. Se tem solidão, você está fora da redenção. Tem depressão. Aí vem depressão, ansiedade, um monte de problema. Falta de alegria. A presença de terceiros em nossa trajetória é essencial. É onde vamos ser moldados a nos aceitar e aceitar os outros. Sabe por quê? Porque os terceiros, as outras pessoas, elas vão ter defeitos, falhas, elas vão cometer erros. E toda pessoa que comete um erro, na sua visão, que você fulano de tal errou, eu vou me afastar dessa pessoa, eu vou ignorar essa pessoa, eu vou cortar os laços com essa pessoa. Você está fora da redenção. As pessoas são nosso laboratório. O nosso laboratório, as nossas experiências. É ali que a gente vai saber se realmente a gente está tendo mudança. Porque se você não sabe perdoar, se você não sabe ajudar o outro a consertar, irmãos, lembra, perdoar não é aceitar o erro do outro, passar a mão na cabeça. Isso não é perdoar, isso é colaborar com o pecado do outro, isso é totalmente contra os princípios da Torá. Perdoar não é isso. Perdoar é quando você ajuda o outro, você coopera para que o outro conserte. Isso é perdoar, na prática. Passar a mão na cabeça e fingir que não aconteceu nada, que não existiu nada, isso é hipocrisia, é Egito, é escravidão. Você está sendo escravo da pessoa que te prejudicou. Continua escravo do mesmo jeito. Eu sou uma pessoa boa, eu perdoo. E passa a mão na cabeça e aceito. Coitado. Egípcio puro. Tem nada de israelita nisso. Amém? Moshe, falam como queiram. Ele teve Aharon ao seu lado. E as 3 primeiras pragas foram anunciadas não por Moshe, mas por Aharon. Mas eu acho que devia ser Moshe. Moshe era o cara. Não, mãe. Vai deixar alguma coisa para Aharon fazer? Se fosse ele, não, eu mesmo vou lá e faço tudo. Super Moshe, ex-Moshe. Vou lá com o meu cajado e rebenta o faraó no meio. E a cobra da primeira, eu bato na cabeça da cobra, na cabeça dele. Mas o faraó não era praticamente irmão de Moshe? Tô nem aí. Dou-lhe uma cajadada, cabeça cai no chão, acabou. Mas Moshe teve Aharon ao seu lado. É lógico que eu vou cortar isso aqui do vídeo, viu? Não vou postar. Hoje não está sendo ao vivo. Senão, daqui a pouco, a hora que eu estiver andando de cajado, os irmãos saem, né? Não aberam muito, não. Moshe teve Aharon ao seu lado. E as 3 primeiras pragas foram anunciadas não por Moshe, mas por Aharon. Isso significa que essa é uma maneira de moldar a nossa. Moshe não foi egoísta. Ele falou, não, esse trabalho, esse avodar a Elohim, não é eu que vou fazer sozinho. Aharon tem que fazer também. Tem que ser dividido. O trabalho tem que ser dividido. Eu não sou dono de Israel.
eu não sou o chefe, eu não sou o gerente. O dono é o eterno, eu estou aqui como mais um trabalhador. Hierarquicamente eu estou na liderança, mas eu sou o servo dos demais. Então, isso, dividir, compartilhar, e isso é da redenção, isso significa que a pessoa que faz isso, que a personalidade dela tem um caráter moldado. E não significa que as pessoas não tenham defeitos e que não vai errar e que não vai nem errar contra você. Pode errar até contra você mesmo. Mas tem um caráter moldado. Ter comunhão e nunca caminhar sozinho traz a virtude da gratidão. É uma forma de cultivar o coração, reconhecer que temos semelhantes ao nosso lado e que somos imagem e semelhança de Elohim. Olha que frase forte. Ter comunhão e não caminhar sozinho jamais viu? Ela não quer ficar sozinha. Já está cumprindo a paraxá de hoje. Ter comunhão e nunca caminhar sozinho traz a virtude da gratidão. É uma forma de cultivar o coração, reconhecer que temos semelhantes ao nosso lado e que somos imagens e semelhança de Elohim. Irmãos, imagina quão importante é isso. Você considerar, você saber, você reconhecer que as pessoas são seus semelhantes, que você não é melhor do que ninguém. E ao mesmo tempo, você também reconhece que você é imagem e semelhança de Elohim. Se você é imagem e semelhança de Elohim, o que o seu semelhante é? Imagem e semelhança de Elohim. O Eterno não vai cometer erros, mas o seu semelhante vai. Mas ele é imagem e semelhança do Eterno. Dá para mim ser injusto com ele? Dá para mim ser injusto e ruim com a imagem e semelhança do Eterno? Com o próximo? Claro que não. Por outro lado, perder a imagem e semelhança, quando vira escravo, nos arremete ao exílio. Então, quanto mais escravo você se torna, mais imagem e semelhança de Elohim você perde. E nesse sistema, ele é tão maligno, quando você começa a perder imagem e semelhança do Eterno e parte para a escravidão, esse sistema em que você perde a imagem e semelhança do Eterno e as pessoas também perdem, ele vira um ambiente de competição, onde um tem que ser melhor do que o outro. Quando um é comparado ao outro, mas ele se acha melhor do que o outro, eles são semelhantes? Considera-se isso? Ou não? Não. Eu sou melhor do que ele. Não sou semelhante, sou melhor. Isso é anti-redenção. Isso é anti-Torá. Mas quando eu te considero meu semelhante, e eu sou mais semelhança do Eterno, o Eterno está em você, o Eterno está em mim. Eu não sou melhor do que você, você não é melhor do que eu. Se ninguém é melhor do que ninguém, por que eu acho que o pecado do outro, baseado com a minha moral, é pior do que os meus pecados? Não adianta eu achar que a minha casa é mais santa que a casa do vizinho. É hipocrisia. Não adianta eu achar que o que eu tenho de conquistas materiais me torne melhor do que o próximo. Isso é hipocrisia. Isso é bobagem. O dia que morrer, tanto um quanto o outro, não vai levar nada. A não ser os atos que praticou, né? Claro, os méritos e os pecados. Baruch Hashem. Por outro lado, perder a imagem e semelhança nos arremete à escravidão e ao exílio. Faraó tinha reações espontâneas e ações pesadas, mas todas foram quebradas. Nada que Faraó fizesse poderia mudar os efeitos de suas próprias escolhas. Como ele, o Faraó, existem homens de vontade livre que imitam o Faraó. Toda escolha tem seu resultado pré-definido. Faraó aceitava libertar Israel, mas quando via que a praga cessava, ele endurecia o coração.
Ele esquecia suas promessas quando a pressão era removida. É isso que o Eterno quis dizer quando ele falou que ele ia endurecer o coração do faraó. Ele colocava a praga, o faraó esmorecia. Ele tirava a praga, o faraó endurecia. É isso que significa o Eterno endurecer o coração do faraó. E isso acontece conosco também. A fé de muitas pessoas só funciona na pressão. Normalmente mantém sua fé em reserva, guardada, como se fossem recursos a serem usados em necessidades mais desesperadas, quando todos os outros meios se esgotam. Surgindo algum problema, eles se lembram de Elohim. Então, o que muitas pessoas fazem? Não lembra do Eterno. Ele pega a sua fé, a sua emuná, a lembrança do Eterno, e deixa reservada. E vai viver sua vida, vai se divertir, vai ter os prazeres, vai viver. Aí quando a coisa aperta, que a coisa fica difícil, aí começa a ter fé. Aí vai buscar o Eterno que estava onde? Na reserva. Mas não tem uma vida de alegria todos os dias, a todo tempo. Nos seus momentos de alegria, de felicidade, de lucro, de prazeres, o Eterno fica reservado para momentos de dificuldade. Esse é escravo. Vê muito isso. O faraó prometeu fazer o bem a Israel no momento de angústia e opressão, mas logo que tudo ficou bom, ele endureceu novamente, buscou sua razão, seus motivos, sua moral, para ter sua honestidade e sinceridade atendidas pela mudança de decisão. A decisão foi dele, foi do faraó. Provar a fé em tempos de vacas gordas, em momentos de descanso, é uma grande prova de fé. Quando alguém busca Elohim por conta do sofrimento, da opressão, das lutas, essa pessoa pode muito bem criar impedimentos para alcançar Elohim, mas certamente ela irá em direção da religiosidade. E isso é o que acontece com a maioria das pessoas. Então, se uma emuná é proporcional ao sofrimento, este está agindo conforme Faraó. Então, muitas pessoas buscam o Eterno em momentos de sofrimento, em momentos de opressão, em momentos de luta. Só nesses momentos. E esse costume, esse hábito, esse tipo de comportamento, ele gera impedimentos para que a pessoa encontre e alcance Elohim. Tem experiências com o Eterno. Então essas pessoas que só buscam na hora do sofrimento, ela vai em direção à religiosidade. É isso que acontece com a maioria das pessoas. Se uma emuná é proporcional, se a fé dessa pessoa é proporcional ao sofrimento, ou seja, só existe emuná, a fé, em momentos de sofrimento. É uma pessoa que age igual é o faraó, porque o faraó foi assim. A hora que vinham as pragas, ele deixava o povo ir, ele esmorecia, né? A hora que a praga cessava, ele endurecia. E muitas pessoas são igual o faraó. Praticar uma religião simplesmente porque atende seus desejos e porque você é premiado, é beneficiado, é o mesmo que fazer de Elohim seu escravo. Elohim nos livre disso. Elohim nos livre disso. Muita gente faz isso, né? Escraviza o Eterno. Ou acha que escraviza, né? O objetivo de Moshe não era a liberdade absoluta de Israel. Vocês acham que Moshe foi lá simplesmente para libertar Israel do Egito? Foi para isso que ele foi lá? Esse foi o objetivo principal? Lógico que não. O objetivo de Moshe não era a liberdade absoluta de Israel, mas era libertá-los da escravidão do faraó para o amoroso relacionamento com Elohim. Então, qual era o objetivo de Moshe? Era libertar Israel da escravidão do faraó
para que eles tivessem um amoroso relacionamento com Elohim. Esse era o objetivo de Moshe. E mesmo que fosse no deserto, essa liberdade, seria mais prósperos, seguros e com uma grande carga de amor. O faraó precisava de muitas artimanhas, de muitas coisas, de muitas atrações no Egito para gerar conforto aos escravos. Mas mesmo no deserto, o Eterno fazia do povo de Israel prósperos, seguros, e eles tinham uma grande carga de amor. Mesmo no deserto. Então, é a diferença de se escravizar para ter a atenção, para ter a relação. Para se relacionar com o faraó, tinha que ser por escravidão. Para se relacionar com o Eterno, não precisava de escravidão. A ideia de viver cercados de regras, não é muito agradável. É agradável? Se viver cercados de leis e regras, não é uma ideia muito agradável. Mas são os limites, são as instruções, que é o caminho determinado em nossas vidas e que nos ajudam a cumprir a nossa liberdade e nossas responsabilidades. Vocês entenderam essa parte? Ficou confusa? A ideia de viver cercados de regras não é uma ideia muito agradável. A gente se acha que a gente não está livre. Mas são os limites, são as instruções, o caminho determinado em nossas vidas que nos ajudam a cumprir a nossa liberdade. As leis do faraó, elas levam ao limite. As leis do Eterno, ela tira os limites. Deixa limitado. Deixa ilimitado.